Você sabia que no desespero de alma, Deus também está? Você sabia que muitas das vezes nós não encontramos saída? Uma prova disso é a vida de Jonas. Jonas, no capítulo 2, verso 1 ao 10, ele mostra que em 10 pontos fica bem claro para todos nós que o desespero humano existe saída, livramento. Aonde o homem não encontra saída, é onde Deus explora a sua misericórdia e a sua bondade. E tudo aquilo que Ele mesmo tem prazer para ser glorificado. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, válido lembrar que nem toda situação que para nós está perdido, está fora do alcance de Deus. Aqui, ó. Jonas, o mesmo Jonas que tentava fugir da presença de Deus, se sem oração, agora encurralado pela providência divina, entrega-se a ela. Ele não tinha opção, ou entregava, né? Não tinha o que fazer. As circunstâncias diversas, muitas das vezes, nos encurralam e nos empurram para a presença de Deus. Querendo ou não, você corre atrás. Se você se revoltar, é pior ainda. Porque Deus, por amor, Ele faz isso. Então, muitas das vezes, o nosso grito de angústia encontra sempre os ouvidos abertos de Deus. Você vai encontrar isso em Jonas capítulo 2, verso 2. Jonas disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste. Você entendeu? Então, para Deus não existe limite. Se estiver lá nas alturas, Ele está lá. Se está nas profundezas do abismo, Ele também está. Deus jamais rejeita um coração quebrantado. Ele não lança fora aqueles que vêm a Ele de coração aberto. Procura lá ler todo o texto e contexto. Um capítulo antes, um capítulo depois. Salmo 50, verso 15. Faz essa demonstração tão clara e deixa claro que Deus não entrega simplesmente um homem à maldade. Ele disciplina o homem. E aqui, na terceira pauta a disciplina de Deus é uma prova do seu amor por nós. Capítulo 2, verso 3 de Jonas. Deus nos lança no abismo dos mares revoltos para reconhecermos a profundidade da nossa rebeldia e para nos trazer de volta para o caminho seguro da obediência. Ou seja, Deus não simplesmente joga você lá e deixa você morrer na praia, não. Ele faz tudo isso. Depois Ele mesmo permitindo que você vá lá no fundo, Ele mesmo vai lá com a mão forte e te puxa. O Pai nos disciplina em amor para usufruirmos o fruto pacífico da justiça. Ou seja, Deus é justo. Você acha que Deus não está fazendo tudo isso por justiça e por misericórdia e às vezes nos disciplinar para o seu próprio bem, né? Pelo nosso próprio bem? A maior tragédia do nosso pecado é nos afastar da presença de Deus. Jonas 2, 4. Os seguintes pontos merecem destaque aqui, só para ficar bem ressaltado para você. Primeiro, o pedágio mais caro que o pecado cobra é dar ao homem o que ele deseja. Certo? Muitas vezes nós queremos coisas que muitas vezes vai fazer mal para nós, tá? Depois, o pecado é maligníssimo. Ele é mal. Ele dá com a mão e tira com as duas. Depois, terceiro ponto importante, o pecado nos lança fora da presença de Deus, às vezes por um tempo ou às vezes definitivo. Depende. Se a gente conseguir confessar, voltar atrás e conhecer Deus, Ele pode sim nos libertar da força do pecado, mas não tirar consequência, fazer nós pagarmos para nós sabermos o quanto custa virar as costas para Deus. O quinto ponto, não menos importante, é quando tentamos fugir da presença de Deus, ficamos encurralados pelas circunstâncias. Jonas capítulo 2, verso 5. Estou aproveitando esses momentinhos aqui de descanso do almoço para poder conversar um pouquinho com você sobre a Bíblia. Mostrando para você que o que é possível para Deus,
que às vezes se torna impossível para você. Jonas queria fugir de Deus, mas Deus cercou Jonas por todos os lados, aonde ele não tinha para onde correr. Presta bem atenção nisso. As estradas da fuga de Deus está repleta de sinais. Se não lermos essas placas, Deus nos cercará pelas águas, pelo fogo, pelo abismo, pelas águas, que se enrolarão em nossas cabeças. Presta bem atenção, existe alguma forma de nós fugirmos da presença de Deus e Ele simplesmente fugir? E se esconder? E Ele não encontrar mais a gente? Não existe. Então veja bem, ó. É importante nós ser simples e entender. Ser simples, mas ser prudente, entender que quando você faz alguma coisa e tem uma coisa que funciona e Deus criou, é a lei da semeadura. Isso que o homem plantar, certamente ele colherá. Ó, mais um ponto importante aqui. Podemos chegar a ponto de desistirmos de Deus, mas Ele jamais desistirá de nós. Se Ele tem um plano de te salvar, a tua carne, os teus braços, os teus olhos, as tuas pernas, a sua arrogância, nada disso vai impedir Ele de te salvar. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso. Então Ele tem as ferramentas certas, o mecanismo certo, porque por tudo que deve estar acontecendo na tua casa e na tua vida, é simplesmente por, muitas das vezes, nós não entendermos que Deus tem os seus meios, e Ele é soberano, e Ele sabe o que faz. Muitas das vezes nós não entendemos, questionamos, muitas das vezes ignoramos os sinais que Ele nos dá, e a gente se faz de besta, faz de bobo, faz de conta que não está vendo, faz de conta que não está percebendo. Mas quem não está vendo o que está acontecendo no mundo, a gente não sabe que tem o dedo de Deus aí? Claro, lado permissivo de Deus, porque as consequências, Deus é bom demais, mas Ele permite que o mal se manifeste, porque o mal também serve a Deus quando Ele quer. Você consegue entender? É aqui, ó. Sexto ponto importante, o caminho da desobediência sempre nos conduzirá por um abismo mais profundo. Leia em Jonas capítulo 2, verso 6. A trajetória de uma pessoa que foge de Deus é uma descida vertiginosa. Imagine você caindo em queda livre, em lugar onde você não tem onde pegar, sabendo que lá embaixo você vai se esborrachar. Certo? É isso que acontece. A entrada da fuga de Deus. A estrada da fuga de Deus é uma corrida célebre rumo ao abismo. O caminho que nos afasta de Deus nos levará para uma sepultura existencial e nos encerrará na prisão mais terrível, a prisão da culpa. Imagine o que você faz. Tem pessoas que fazem alguma coisa que muitas das vezes ele não para pensar antes nas consequências que pode acontecer. Mas, de repente, ele se entrega. Mas depois, em pouco tempo, ele se arrepende. E às vezes ele olha para trás e fala, agora não tem o que fazer. Sabe aquilo que aconteceu com Davi? Que ele fez tudo que fez. Depois tentou esconder por um ano. Até Deus mandar o profeta lá e apontar e mostrar para ele. Falar, você acha que você estava escondido? Você acha que alguém não estava vendo? Ele estava vendo. Então é isso. É reconhecer isso. Isso é muito importante para nós. Reconhecermos que existe um Deus que tudo vê. Porque Ele sonda o coração. Antes de você começar a pensar alguma coisa, Ele já vê. Então agradecer a Deus. Não dá para você entender tudo que vem de Deus. Mas dá para você compreender que Ele é soberano. Que Ele sabe o que faz e Ele só faz o melhor. Então aqui, sétimo ponto importante também, eu dividi com você aqui, Quando chegamos ao fundo do poço, de lá a mão de Deus pode nos tirar. Existe uma frase, uma coisa importante que meu sogro sempre fala. Quando você chega no fundo do poço, você não tem mais para onde correr, você não tem para onde ir. Agora é o fundo do poço. Não tem mais o que fazer. É só para cima que você tem que olhar. Para baixo, não tem mais o que fazer, você está no fundo. Certo? Então aí, quando chegamos ao fundo do poço, de lá, a mão de Deus pode nos livrar. Isso
Leia aí Jonas capítulo 2, 6, que é um grande exemplo para nós que muitas vezes corremos das nossas responsabilidades. Corriei. Após passar as privações do campo de concentração, esse nazista disse que é uma história, tá? Que não há poço tão profundo que a misericórdia de Deus não seja mais profunda ainda. Entendeu? Esse é um comentário muito interessante e inteligente. Deus ainda levanta o caído e restaura a alma. Aquele que se volta para ele é em contrição. Quem reconhece Deus no tempo hábil sofre menos. Então vamos pensar aqui. Se você reconhecer Deus, prestar atenção em tudo que está acontecendo, voltar atrás, seja lá no que for, né, irmão? Deus tem uns meios que muitas vezes ele não deve nada explicação para nós, para ficar nos explicando por que nós estamos sofrendo. A gente sabe que tem coisas que é consequência da própria desobediência. Às vezes da distração, às vezes de faltar prestar atenção, faltar perguntar mais para Deus o que realmente você deve fazer, o porquê ele tem aquele propósito, o porquê que ele está fazendo. Se ele te responder, ótimo. Se ele não te responder, deixa na mão dele, é mais fácil aceitar do que brigar contra Deus. Concorda comigo? 8º ponto, não menos importante. Quando chegamos ao fim dos nossos recursos, acabou o dinheiro, acabou o emprego, eu sofri um acidente, estou totalmente paralítico ou tetraplégico, não tenho o que fazer. Essa situação que está acontecendo agora com meu filho, ou com a minha filha, ou com a minha casa, eu, com todos os meus recursos, eu não consigo tirar ele ou tirar ela de lá. É como uma pessoa da alta sociedade que tem muito dinheiro e o problema dele não é dinheiro. Quando ele chega no final, assim, e olhar para um lado, olhar para outro e falar, olha, essa enfermidade, todo o dinheiro que eu tenho não paga a saúde que eu preciso e mereço. Aqui na minha vida é só o milagre de Deus. Certo? Uma pessoa que fala assim, eu não creio em Deus, não acredito nele em nada. Primeira coisa que ele fala, quando o avião está caindo, ele clama a Deus. Mesmo no desespero. Porque naquele momento que ele fala que não acredita em Deus, ele, lá de cima, ele clama. Ele clama por quê? O desespero leva ele a clamar, né? Olha aqui, ó. Nas horas de angústia, precisamos lançar mãos dos arquivos de memória. Ou seja, fazer uma reflexão. Precisamos trazer à nossa lembrança o que pode nos dar esperança. Jonas se lembrou de Deus. E você? De quem você se lembra? É só para você refletir. As Escrituras nos ensinam a trazer à memória o que pode nos dar esperança. Isso você vai encontrar também uma das referências cruzadas em Lamentações capítulo 3, verso 2. Leia lá, leia. Eu estou te convidando você para ler a Bíblia, porque é importante. Você vai sofrer menos lendo a Bíblia. Jonas lembrou das promessas de Deus feita na inauguração do templo de Jerusalém. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 3, verso 38 e 40. Nessas referências você encontra a resposta para tudo que você está precisando. Então eu te convido você a mergulhar um pouco mais na Escritura. Ele se lembrou das misericórdias infinitas de Deus, que é rico em perdoar os que voltam para ele em sincero arrependimento. Jonas apropriou-se dessa promessa. Deus, ele te dá condição de refletir, dá condição de você pensar e analisar e ainda enxergar que você que está errado. E tudo aquilo que você está fazendo, e ele permitiu que você entrasse, porque é como um pai pega um filho para um filho teimoso, chega no pai e fala, ô pai, eu quero tal coisa. E começa a insistir. E o pai fala, não filho, não vai dar. Filho, vai acontecer alguma coisa. E, não pai, eu quero, insiste. Aí o pai fala assim, então vai filho, então vai. Como quer dizer?
Eu te avisei. Você não quer, vai quebrar a cara. Assim você reconhece e volta atrás. Ele quis o seu mal? Não. É você que quis. Foi escolha sua. Ele te avisou, mas você não ouviu. Olha só. Nono ponto importante. Devemos saber que toda forma de idolatria é uma atitude tola e ingrata diante de Deus. Então nós devemos reconhecer Deus em tudo. Muitas vezes uma idolatria que nós temos, muitas das vezes sem reconhecer que Deus é sublime, que Ele precisa fazer nós entendermos que só Ele pode fazer o que nós precisamos. Só Ele pode dar capacitação para o seu corpo, a sua memória funcionar. Mesmo em uma prova dentro de uma escola, quando você precisa estar lá, não é a sua inteligência que te leva você ao ápice, fazer você ficar bem, você conseguir a melhor posição no mercado, nada disso. É nós que pensamos que nós somos autodidata, estudamos, temos resposta para tudo na vida, e isso é uma grande tolice, pensar assim. Você entendeu? Tem pessoas inteligentes? Essa inteligência também é Deus que deu. Porque quando Deus não quer, Deus faz que nem fez com Nabucodonosor. Não deu glória a Deus, sabe o que aconteceu? Foi comer capim, pastar com as cabras monteses. É isso que acontece com a pessoa soberba. Entende? Devemos saber que toda forma de idolatria é uma atitude tola e ingrata. Lamentações, isso em Jonas capítulo 2, verso 8. Já tinha pelo menos 2 ídolos em sua vida. Sua ideologia patriarcal e reputação. Ou seja, ele já tinha construído isso como ideal para ele. De volta à sua lucidez espiritual, Jonas compreende a loucura e a inutilidade da desobediência de Deus. Veja que Jonas, ele não queria que o povo salvasse. Deus queria salvar. Ele queria que Deus destruísse o povo. Deus mandou ele para um lugar, ele foi para outro. O que Deus fez? Cercou. Então, nem tudo que nós optamos, Deus deixa nós fazer. Você percebe que você está debaixo do senhorio de Deus, mesmo não querendo? Mesmo não querendo? Nós estamos debaixo da sua guarda. É o que Ele deixa que acontece. O que Ele determina que acontece. Jonas vai além e diz que se entregar à idolatria é uma crassa ingratidão ao Deus misericordioso. Dar crédito ao ídolo pelas bênçãos recebidas de Deus é uma conspiração contra a misericórdia do Senhor. Vou ler de novo. Dar crédito ao ídolo pelas bênçãos recebidas de Deus é uma conspiração contra a misericórdia de Deus. Pensa bem. Vale a pena ou não? Se não vale a pena, é melhor desfocar disso, né? Não se destacar, não achar que nós estamos no pedestal, é só nós que conseguimos chegar em algum lugar. É a nossa capacidade, é a sua força. Não, não é. Tudo vem dele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu carrego essa frase comigo. O 10º ponto, já chegando ao fim, devemos saber que só encontramos o verdadeiro sentido da vida quando nós voltamos para Deus. Jonas capítulo 2, verso 9 e 10. Se isso faz sentido para vocês, presta bem atenção que nós já estamos finalizando. Jonas expressa sua alegria pela reconciliação com Deus de 4 formas. Primeiro, a voz de agradecimento. Ele agradeceu depois. No começo ele estava bravo, depois ele agradeceu. Ele revoltou e achou que Deus não estava vendo o que ele estava fazendo, as intenções do coração. Deus pesa a nossa intenção. Entendeu? Segundo ponto. A oferta de sacrifícios, capítulo 2, verso 9. Leia. E medite no que aconteceu com Jonas, que é um grande exemplo para as pessoas revoltadinhas da vida, que muitas vezes se revolta contra os planos de Deus. E isso é besteira. Entendeu? Terceiro, o pagamento de votos. No meio da extrema tribulação, guerra, que você não tem mais o que fazer,
Você começa a fazer voto de todas as maneiras. Se Deus me tirar dessa, se Deus fizer isso, se Deus me der aquilo, se Deus abrir as portas para mim, eu nunca mais vou praticar tal coisa. É dessa forma que a gente faz. Depois que passa, esquece e não cumpre com o que falou. Então, presta atenção nos votos, a forma como você faz votos. Quarto, o reconhecimento da salvação divina. Capítulo 2, verso 9. O reconhecimento da salvação divina. Tudo vem de Deus, inclusive a salvação. A salvação é por graça. Não acha que você tem mérito algum, por mais que você se acha santo. Apesar de santo ser uma palavra que tem que ficar claro para você que santo não é perfeito, tá? Santo é separado. Separado para Deus trabalhar, separado para Deus diagnosticar o que você tem de mal, o que Ele pode fazer com você. Ó, tá vendo? Ó, esse vídeo aqui, ó, falei que ia gravar um vídeo bem curtinho, já tá com 20 minutos. Bom, e para concluir, não pense duas vezes em meio ao deserto, ao meio do desespero. A situação conflitante que você passa, aos perigos da vida, recorra ao Senhor em oração sincera. Ele está a postos para nos ouvir e salvar. Ele está pronto para te ouvir, te responder e fazer o que precisa ser feito, mas no tempo dele. Não força, não obriga, não se revolte. É um conselho de Deus, tá? Da Bíblia. Porque o que eu estou te aconselhando aqui pode acontecer comigo. Só que acontece com você, acontece comigo, nós pagamos o preço de um sofrimento, às vezes desnecessário, porque a gente não compreendeu a voz de Deus, tá bom? Já finalizando, eu quis conversar um pouquinho com você para aproveitar o tempo do meu almoço e falar um pouco com você a respeito dessa situação e mostrar para você que nada é em vão, desde que nós reconhecemos que Deus tudo pode e nenhum dos teus pensamentos poderão ser impedidos. Então, antes de você planejar, Ele pensa antes, já viu antes, já entendeu, já sabe o que você vai pensar e já sabe como você vai agir. Entendeu? Se você pensa que Deus não conhece as suas intenções, você está muito enganado. Tá bom? Terminamos por aqui. Que Deus abençoe você. Que essa mensagem das Escrituras Sagradas venha despertar o seu coração para olhar para ela como alguma coisa está errado. Não digo para mim, né? Que sou careca. Que olhando para o espelho, né? Tem alguma coisa fora. Eu já sou um pouco mais prático. Raspei a cabeça. Aqui não tenho que pentear, não tenho que arrumar. Mas a roupa, a gravata, você olha no espelho para ver como é que você está. Como é que está seu porte, né? Isso falando materialmente falando. Espiritualmente falando, seu espelho é isso aqui, ó. É as Escrituras Sagradas. Olha para ela. Eu não sou seu exemplo, que eu também peco. Ninguém que você tem como referência pode ser o seu espelho. Se você acompanhar ele por alguns dias, você vai perceber que ele é pecador também. E aí não vai adiantar. Sua referência é quem é perfeito. Perfeito é o Pai das luzes. É Jesus Cristo. É Deus. É o Espírito Santo que te governa. Esse é perfeito. Esse vai te levar você até o fim. Então, por esse motivo, eu estou aqui falando contigo. Recorra a Deus e veja que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Então, todo momento que você confessar e você voltar atrás do seu pecado, a misericórdia de Deus, o braço forte de Deus te alcança e te salva. Tá bom? Terminamos por aqui. Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo, com a ajuda de Deus.